Bom, vamos aprender agora sobre os operadores lógicos de comparação e o operador ternário, tá? Vamos começar pelos operadores de comparação. Então, eu vou criar aqui uma variável x igual a 5, tá? Então, para eu verificar se um valor é igual ao outro, se é diferente do outro, se é menor que ou maior que, a gente utiliza o operador de comparação. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um console.log e eu quero comparar se x é igual a 5, tá? Então, ele vai retornar verdadeiro, porque a variável x a gente atribuiu aqui com um sinal de igual, o 5, e utilizando dois sinais, a gente está fazendo a comparação, tá? Então, essa condição ela vai retornar verdadeiro ou falso, certo? Então, eu estou verificando se x, que é igual a 5, é igual a 5, tá? Então, ele tem que retornar aqui um true. Atualizando aqui o navegador, retornou true, tá? Agora, olha que interessante. Se eu colocar um 5 aqui, só que como uma string, entre aspas, e atualizar, ele vai retornar true também, certo? Mas a gente pode fazer uma comparação de tipo de dado também. Basta utilizar 3 sinais de igual. Então, olha só. Agora retornou false, porque 5 é do tipo inteiro. X é um 5 do tipo inteiro. E a gente verificou se é igual e o tipo também é igual a 5 do tipo string. Então, ele retornou false, certo? Bom, a gente também tem um not igual. Por exemplo, eu posso verificar se x não é igual a 4, certo? Então, ele vai retornar agora um verdadeiro, vai retornar um true. Olha só, retornou true. Por quê? Porque x, ou seja, 5, não é igual a 4, certo? Se eu colocar aqui um 5, ele vai retornar false, tá? Porque 5 é igual a 5. Então, a condição foi falsa, certo? Se eu colocar um 5 agora como string e atualizar, ele vai retornar um false também. Por quê? Porque 5 é igual a 5, independente do tipo. Mas a gente pode também fazer a mesma verificação de tipo utilizando dois sinais aqui de igual, tá? Então, olha só, agora ele vai retornar true, certo? Porque 5 como inteiro não é igual a 5 como string. Bom, a gente também tem o maior que ou menor que. Por exemplo, x é menor que 10, verdadeiro, true, certo? 5 é menor do que 2, false, certo? Nós temos também o maior que. Olha só, 5 é maior do que 2, agora ele retornou true, certo? A gente pode utilizar também o menor igual. Então, 5 é menor ou igual a 2, falso. Então, vou colocar aqui 2. 2 é menor ou igual a 2? Sim, verdadeiro. Tá? A gente tem um menor igual ou maior igual. Então, por exemplo, 4 é maior ou igual a 2? Sim, verdadeiro. Bom, a gente também tem os operadores lógicos aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou renomear essa variável para média, tá? A média eu vou colocar 8. Frequência igual 80. Beleza? Então, olha que interessante. Vamos supor que para um aluno ser aprovado, ele tem que ter a média maior ou igual a 7 e a frequência maior ou igual a 70, tá? Então, por exemplo, média é maior ou igual a 7 e frequência maior ou igual a 80, tá?
Então a gente utilizou aqui o operador lógico e, tá? Com dois sinais de e comercial, certo? Se a gente atualizar o navegador, olha só, retornou true. Por quê? Porque a média é 8 e a frequência é 80, tá? Se eu colocar aqui, ó, a média agora é 5, ele vai retornar false. Por quê? Porque para que essa condição retorne verdadeiro, ele tem que atender essas duas condições, tá? Para o aluno ser aprovado, ele tem que ter a média maior ou igual a 7. A média agora é 5, então ele retornou false, certo? Então tem que atender as duas condições quando a gente utiliza o e, certo? Então, se eu colocar agora a média 9 mais a frequência 50, olha só, vai retornar false do mesmo jeito, porque tem que atender as duas condições, certo? Então, a gente já está aplicando aqui os operadores de comparação e operadores lógicos, tá? Então, além do i, nós temos o ou, que são duas barras verticais, tá? Então, agora, para ele retornar um verdadeiro, um true, pelo menos uma dessas condições aqui tem que ser verdadeira, tá? Então, ó, se a média dele for maior ou igual a 9, ou melhor, 7, ou a frequência for maior ou igual a 50, ele vai ser aprovado. Então, a média é 5, tá? Então, se fosse no e, seria reprovado, mas como a frequência agora... Mas como a gente está utilizando o ou e a frequência é 80, ele vai ser aprovado, certo? Bom, nós temos também o operador ternário, que vai atribuir um valor a uma variável dependendo do resultado de uma condição, tá? Então, olha só, vou comentar esse console.log, vou criar uma variável chamada idade 16, certo? Então, olha que interessante. E aqui embaixo eu vou criar mais uma variável chamada eleitor, certo? Então, essa variável ela pode receber dois valores, mas antes a gente precisa especificar uma condição. Então, por exemplo, se idade for... Então, se a idade for maior ou igual a 16, a gente vai colocar uma interrogação, tá? E aqui, o primeiro valor é se a condição for verdadeira. Então, beleza. Pode votar, certo? E a gente coloca dois pontos e a condição falsa. Não pode votar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um console.log em eleitor, tá? E olha só que ele retornou. Pode votar. Por quê? Porque essa condição foi verdadeira, certo? Então, a variável eleitor assumiu esse primeiro valor, certo? Então, se a idade fosse 12, por exemplo, não pode votar, beleza? A gente tem também o operador not para fazer uma negação, certo? Então, a gente poderia fazer o contrário. Ao invés de verificar se a idade é maior ou igual a 16, a gente vai verificar se a idade é menor ou igual a 15, tá? Só que, como a condição agora ficou inversa, basta a gente fazer uma negação, colocando a exclamação aqui na frente, tá? Então, olha só, a lógica ficou o seguinte: se a idade não for menor ou igual a 15, não pode votar, porque eu tenho 12 anos. Se eu colocar a idade agora 20 e atualizar, pode votar, certo? Então, por enquanto é só, até a próxima aula.